Oi, oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Aline e esse é o Pode Parir. Um podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje vamos falar um pouquinho da parte emocional do parto. Como que isso pega e o que isso influencia no momento do parto, né? Isso, a gente sempre conversa, né, Aline, com as nossas gestantes e provavelmente muitas mulheres já tiveram essa informação, né? Já tiveram acesso a essa informação, que o parto, ele acontece entre os dois ouvidos, né? Então, a parte do corpo da mulher que está mais ativa durante o trabalho de parto é a cabeça, né? É o cérebro, é a mente. Às vezes eu faço essa pergunta para os meus casais, assim, e aí eles falam assim, o que é? O abdômen? É a parte pélvica? O que é, né? Não, é aqui. Então, o parto acontece entre os dois ouvidos. Exatamente. A gente fala que é 20% fisiológico, 70% psicológico, né? Isso. É o quanto você trabalhou e se preparou para aquele momento e o quanto você vai deixar a sua mente te guiar para parir tranquilamente, né? E como que a gente faz para se preparar? Eu acho que quanto mais informação você tem de tudo que está acontecendo, você já fica mais segura e mais tranquila, né? Isso. Já não vai ficar naquele caos de será que isso está certo, será que isso está errado, né? Sabe que eu acho que tem várias situações na nossa vida, né? Não só em relação a parto e a nascimento, mas que a gente sempre tenta se preparar, né, para aquela situação específica, seja uma mudança de trabalho, alguma coisa dentro de um relacionamento, qualquer coisa. E eu vejo o quanto a informação em todos esses momentos, ela primeiramente, nos traz segurança, né? E como se nos trouxesse um norte. Exato. Então, realmente, eu acho que o primeiro passo, né, é a informação. E aquele processo de você entender, porque a gente vive numa cultura onde raramente alguém vai vir e vai falar uma coisa linda de parto pra você. Exatamente. Né? Tentar entender o porquê que você escolheu isso, por que você quer parir, Isso. por que você chegou até ali e por que pega o emocional, porque na hora tem dor. Então assim, tá doendo. E por que eu quero essa dor, né? Se tem algum meio, talvez mais fácil, mas não melhor, de aliviar essa dor, né? Então chega naquela hora que você vai estar se perguntando, por que eu tô sentindo dor? Aliviar essa dor, entre aspas. Sim, a gente sabe que é... Né? Mas eu sei, realmente, muitas pessoas vão direto para uma cesariana por não querer passar pelo trabalho de parto. Exatamente. Eu acho que durante a gravidez você tem que tentar identificar os seus possíveis medos. Isso. E receios. Eu tenho medo da equipe não chegar. Eu tenho medo de nascer no carro. Eu tenho medo de fazer cocô. Eu tenho medo de ter que usar alguma intervenção. Dar nome aos medos. Isso. E tentar pegar a informação que vai aliviar esse medo, né? Pra você chegar lá e não ficar pensando nele, né? Isso. E dar um novo sentido à dor, né? Na psicologia, as psicólogas trabalham exatamente com isso. Quando você teve algum trauma, por exemplo, alguma coisa que foi muito intensa ali no teu processo, o que você faz com aquilo? Aquilo aconteceu, né? Então, você dá um novo sentido para aquilo. E muitas vezes essas mulheres vêm com histórias terríveis de parto, né? Meu Deus, mas a minha vizinha aconteceu isso e aquilo no parto. A minha mãe sofreu demais. Mas eu realmente quero um parto normal. Eu entendo que é a forma mais segura de trazer o meu filho ao mundo. Então, beleza. Então, vamos trabalhar isso. E ressignifica essa dor, dá um novo sentido. E às vezes é a sentido. própria história. Isso. Ter um parto anterior que não teve uma história tão legal. Ou foi para uma cesárea que não queria, ou teve violência obstétrica, ou chegou naquela fase que daí quando entrar no trabalho de parto vai voltar ali de novo. Será que eu vou viver isso de novo? Eu já acompanhei gestante que tinha a opção de parto normal, viveu tudo ali, no final teve uma distócia de posição e teve que ir para cesárea. E foi muito difícil para ela aceitar tudo isso, ressignificar isso. E quando chegou no segundo parto, ela tinha esse receio de e se eu sentir igual? E se eu não sentir igual, né? Porque ela falou que ela não conseguia sentir o bebê lá embaixo para fazer força, alguma coisa assim. Ela sentiu um vazio, diz ela.
E ela tinha muito medo de chegar nisso de novo. Então, durante a gestação, a gente trabalhava isso, mas durante o trabalho de parto, a gente tinha que voltar sempre. Não é o mesmo bebê, não é esse bebê que está nascendo, agora é o outro. A história dele é diferente, ele vai se posicionar diferente. É tudo diferente, né? É. E absolutamente nenhum parto vai ser igual ao outro. Mas é exatamente isso, assim, porque às vezes muitas mulheres têm medo do parto e isso automaticamente entra ali no emocional versus o parto, né? Que é esse o nosso tema. Porque o parto, quando é a primeira gestação, o primeiro parto, é um evento desconhecido para aquela mulher. E nós, seres humanos, a gente tende a ter medo do que nos é desconhecido, né? Porque assim, a tua mente nunca viveu aquilo. Então o nosso cérebro, ele não trabalha muito bem a base da surpresa, né? Por isso que existe toda essa preparação já na gestação, para a mulher não chegar lá e cair de paraquedas ali naquele momento. Então, eu acompanhei o parto pélvico, que eu acompanhei, até a gente estava conversando ontem sobre isso. A gestante ali teve um parto pélvico, o neném tava sentadinho e ela bancou um parto pélvico, a equipe também, foi um parto super massa. E ela me mandou mensagem, começo do ano agora, dizendo que queria engravidar de novo e que ela gostaria que o próximo bebê dela estivesse pélvico. Por quê? É o que ela conhece. É o que ela conhece, é o que ela viveu, foi muito legal, foi uma experiência muito massa. Então é isso. Ela né? se sentiu segura. Isso. Né? Ela estava bem assistida e bem segura. Mas é isso, quando a pessoa tem uma experiência boa, o segundo parto é sensacional. Eu acompanhei um mês passado, que era segundo parto. E a plenitude daquela mulher, gente, era a coisa mais linda de ver. Ela estava feliz com as contrações, porque ela sabia qual seria o resultado daquilo, né? Então, ela sentia dor, claro, mas ela sorria a cada contração que vinha. E ela estava numa paz, ela estava numa felicidade de ter entrado em trabalho de parto, de estar vivendo aquilo de novo, e estar sendo bem assistida. Ela teve um parto tranquilo no primeiro, mas não foi 100%, digamos assim, né? Teve algumas coisinhas ali que saiu do que ela queria. E ela estava vivendo uma assistência massa. Então, assim, foi lindo. A gente estava ali assistindo. Não tinha muito o que fazer. A gente estava ali ajudando, assistindo aquela obra de arte daquela mulher, porque era maravilhoso. Que legal. E chegar nessa consciência de poder curtir o teu parto, de poder curtir, mesmo que tenha dor, porque ficar feliz com essa dor, né? Então tem que ter um emocional ali preparado. Ou não, né? Ou não, porque quantas mulheres também que eu já acompanhei o parto e realmente falam assim, não, eu não quero mais. Não quero mais. Teve uma que foi com uma equipe multidisciplinar, então foi bem legal. Mas assim, a gente passou o dia inteiro na casa dela e as contrações vinham e tal, e o posicionamento do bebê não estava muito bem, então por isso que não evoluía da forma como a gente queria, exatamente, como ela queria, né, que fosse. Porque eu sempre falo, todo mundo foca num parto rápido. Sim. Né? Ninguém fala assim, nossa, eu espero que o meu parto seja muito demorado, né, que tenha desafios. Claro, a gente foca num parto rápido, mas no meio do caminho podem acontecer muitas coisas. Se eu tivesse um segundo parto, se eu tivesse um segundo filho, eu não queria um parto rápido, não. Pra viver aquela... Eu quero viver tudo. Enfim, mas aí naquela questão dela, no caminho do hospital eu fui com um casal dentro do carro e ela tava decidida. Ela tava decidida. E era assim, era sexta-feira, umas 6 horas da tarde. Então a gente atravessou a cidade até chegar no hospital. Então assim, aquele trânsito caótico, sabe? Do final da tarde. E ela assim, não, eu não quero mais, eu não quero mais. Não, ela falava assim, eu não quero mais, vocês não estão entendendo. E o marido dela tentava contorcer a situação. Esse foi o parto, inclusive, que eu acompanhei, que eu vi a mulher mais brava com o marido. Meu Deus, ela tava assim... Ela queria matar o marido dela. Se ela tivesse a possibilidade naquele momento, eu acho que ela mataria. Enfim, e teve momentos que eu pensei assim, a gente perdeu ela. Porque tentava. Aí eu lembro que eu saí do quarto, assim, eu respirei fundo, porque nós precisamos fazer isso às vezes, né? Porque ela tava muito certa. Ela tava, assim, determinada, né? Tem mulheres que estão determinadas a parir, ela tava determinada a não parir. E ela já tinha uma cesárea anterior, então ela tava determinada a não parir. Ela já conhecia, exatamente. Isso. Ela falou, eu quero ir porque eu já conheço. E aí eu saí, respirei, aí eu voltei pro banheiro, a gente já tava no hospital. Eu pedi pro pai sair, porque eu vi que a presença dele ali tava deixando ela cada vez mais nervosa, porque ela tava muito irritada com ele. Então, assim, nada que ele falasse naquele momento ali ia ajudar ela de alguma forma, né?
Aí eu, com toda a educação do mundo, falei assim, viu, né, sai um pouquinho, vai ali, toma um ar e tal. E aí eu conversei com ela e assim, sei lá, passou 2 horas, a neném nasceu, né? Então, é isso, assim, Ah, sim, eu estou preparada, mas lá no momento do parto mesmo... Mas sabe que no meu parto, eu às vezes me pego pensando assim, o que eu pensava, né? Nossa, o que eu pensava lá na hora do meu trabalho de parto? E eu lembro que eu não pensava em muita coisa, porque eu tenho a recordação de que era uma luta o tempo todo contra a minha mente. Tipo assim, era a mente, né, o racional contra o fisiológico, o natural, o processo acontecendo. E eu lembro que a minha mente ficava o tempo todo assim, mas por quê, mas por quê? E eu tava muito determinada, assim, tanto que em nenhum momento eu pedi, né, por nada, assim. Não que isso seja um fator determinante, né, porque tem mulher que tá quase parindo lá e já pede por uma cesárea e a gente fala assim, ó, então, né. Agora não dá. Pois é, então, agora tá nascendo aqui. Mas então eu lembro que eu ficava numa luta constante com a minha mente, sabe? De não, eu escolhi isso, é a melhor opção, eu vou me entregar para esse processo, eu vou viver ele. Então eu me lembro disso, essa luta constante. A tua preparação para parto foi sozinha porque você não teve doula? Não, eu não tive doula, mas foi com as enfermeiras, como foi um parto domiciliar, né? Entendi. E eu, antes já da gestação, eu sempre fui a louca do parto. Então, assim, desde a minha adolescência, eu já pensava muito em parto. Muito. E assim, da onde exatamente isso vinha, eu não sei. Então, quando eu engravidei, eu já sabia tudo. Tipo assim, eu já sabia que eu queria ter um parto em casa. Eu já sabia, assim, o que eu precisava saber de mais. Porque tem mulher realmente que chega até nós e a mulher não sabe absolutamente nada, né? E tá tudo bem, porque aí entra o nosso processo de informar, enfim, passar informação. Mas eu já sabia muita coisa. Muita coisa, assim, eu sempre fui aquela pessoa assim, se eu via a mãe com o nenenzinho lá, eu já ia, né, inclusive meio chato ficar fazendo isso, né, mas e aí, como é que foi? Foi parto normal, foi cesárea, então eu sempre vivi esse mundo, sabe? Meu marido brinca comigo, ele me cutuca e fala, olha amor, uma grávida. Por que será, né? Mas eu também estudei muito, sempre quis parto e tal, e a frustração de não viver o parto, porque eu tive que fazer uma cesárea, também pesa muito no emocional. Eu imagino se eu tiver um novo parto, eu não quero jogar esse peso pra cima do meu bebê, entende? Eu já tô trabalhando isso antes, porque eu quero viver o parto, mas não é culpa dele se eu não viver, e não é culpa dele a experiência que eu tive anterior, né? Então, assim, esse querer muito e não conseguir viver o parto traz um luto, né? E contando que a gente tem que ressignificar também. Não é parto a qualquer custo. Exatamente. Né? O parto, ele não é a qualquer custo. Nossa, a qualquer custo você vai ter um parto. Não, não é assim. Então, o que eu trabalho com as minhas gestantes no pré-parto não deixa o não entrar na tua cabeça. Se você começar, eu não vou conseguir, eu não quero, a contração tá vindo, eu não vou dar conta, aí é muito difícil a gente conseguir tirar de volta. Então, assim, não coloca o não. Fala assim, tá difícil, mas tá indo. Menos uma contração. E vai indo, vai trabalhando. Já acompanhei um caso que a mulher pegou o não. E também, igual o que tu fez ali, não tinha o que fizesse ela acreditar nela. Porque a gente estava ali vendo o que estava acontecendo e estava acreditando no processo, né? E foi tão bonito de ver a enfermeira falando, a doula falando com ela e tentando resgatar ela, lembrando do porquê que ela estava ali, porquê que ela escolheu aquilo, ela também tinha uma cesárea anterior, porquê que ela estava vivendo aquilo ali. E a hora que ela virou a chavinha, a gente fala virou a chavinha da partolândia, o bebê nasceu. Exatamente. Porque isso que você bloqueia falou um pouco, ele faz o parto ficar mais longo também. Isso que você falou, realmente, essa gestante, em todas as contrações que ela vinha, em todas as contrações que vinha, ela falava, não, 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 e segurava o corpo como se o corpo dela estivesse falando para aquela contração não vir mesmo. E a gente entende que o nosso corpo, durante o trabalho de parto, ele é muito inteligente.
né? A engrenagem que funciona ali. Então, sim, são essas contrações que vão trazer o meu bebê pro mundo. Então, sim, eu aceito isso, eu ressignifico essa dor. Essa dor não precisa exatamente ser um sofrimento, né? Isso. E não é, porque um realmente sofrimento. dor e sofrimento são duas coisas distintas, A né? gente vê bastante esse relato, né? Nossa, doeu muito, mas eu não sofri. Isso. E essa é a ideia. É lógico que isso é agregado a uma boa assistência, né? É. Se você teve violência obstétrica junto, você não consegue associar. A dor acaba virando sofrimento Sim. mesmo. É por isso que tem tantos relatos de partos que, meu Deus, você não vai conseguir, é muito difícil, é porque sempre tem uma assistência não muito legal. Tava tentando lembrar, eu ia falar uma coisa, agora não lembro. Mas sabe que, realmente, assim, eu acho que até antes de começar a gravar, a gente estava pensando em alguns passos práticos para passar para vocês. Então, como se preparar emocionalmente? O que a gente faz exatamente para se preparar emocionalmente? Então, o primeiro passo a gente falou, que é a informação, sem dúvida. E todas essas frases afirmativas, né? Então, você vir trabalhando elas durante toda a gravidez. Então, assim, a dor do parto é uma das poucas dores que a gente sente na nossa vida, que é uma dor de vida, sabe? Tem um significado ali, não é como assim, você bateu o teu dedinho na quina e, meu Deus, por que isso aqui aconteceu, né? A dor do parto é uma dor de vida, o nascimento do seu filho, então realmente tem um significado. Lembrei que eu ia falar. Assim, a mulher, ela tem o poder de escolha a todo momento. Ela, obviamente, que ela pode optar pela cesárea em qualquer parte do processo. Por isso que aquelas que estão na dúvida, eu falo assim, deixa entrar em trabalho de parto, quando entrar você decide. Passe pela prova, Exatamente, a prova do trabalho de parto. Então, ela pode sim. Só que aquela mulher que tá ali, que tem aquele propósito de ter o parto, que se preparou, que se informou, quando ela chega num ponto que ela fala que ela quer uma cesárea, não necessariamente ela está querendo uma cesárea. Às vezes ela só quer... Muito provavelmente não, né? Nunca é cesárea. Ela só quer que aquilo acabe, ela quer que a dor passe, ela quer... Então, assim, aí que cabe a nossa função ali de tirar ela desse processo que ela entrou na cabeça dela, de tentar achar uma massagem, de tentar mudar o lugar, mudar a posição, ir pro chuveiro, fazer alguma coisa que ela consiga mudar o foco, aliviar a cabeça naquele momento. Então muda o foco, tira o foco disso, foca em outra coisa agora. Exato, vai tentar descansar, ou vai tentar comer, ou vai tentar fazer alguma coisa diferente, por mais que tenha a contração ali, você muda um pouquinho o cenário, liga ou desliga a luz, troca a música e dá uma ajudada legal, porque a mulher que pede cesárea não necessariamente é cesárea. Por isso que eu sempre falo, você vai ficar brava comigo. Mas quando você pedir a cesárea, eu vou te perguntar e vou te relembrar algumas coisas para ter certeza se é isso que você quer. Você pode ficar brava, mas depois não, eu sempre falo também isso no parto, assim. Não leve pro pessoal, tá? Se você pedir, inclusive se você pedir por uma cesárea ali naquele período de transição entre ativo e o expulsivo, a gente nem vai dar moral. Eu já nem falo nada, eu nem questiono a vontade dela, eu só mudo o foco, né? Porque realmente, às vezes, eu quero uma cesárea. Imagina, eu não sei, mas assim, vamos pensar em 100% dos partos, em pelo menos 60%, 70% as mulheres vão pedir em algum momento uma cesárea, né? Então, às vezes, naquele momento ali, você não precisa nem ficar questionando. Claro que tem situações que realmente você precisa entrar. Mas senão, só muda o foco daquela hora ali, porque aí já foi. Mas sabe que quando as gestantes me pedem assim, eu quero uma cesárea, né? E você vê, porque a gente vê que tá acontecendo. E às vezes, aquela mulher que tá vivendo ali, ela não consegue perceber que o parto dela tá acontecendo, ele tá evoluindo, né, para onde ela deseja, enfim, para o parto natural, para o parto normal. E aí eu sempre pergunto, mas por quê? O que você quer? Daí ela olha para mim e fala assim, eu quero que isso aqui acabe, eu não quero mais. Eu quero que isso aqui acabe, né? Então assim, então vamos parir? Eu quero que isso aqui acabe, sim. Então vamos parir. Então bora, então vamos parir, né? Exatamente isso. E que você estava falando das frases de afirmação, a gente trabalha muito isso também no pré-parto. Eu sempre mando a lista a montagem ali das frases, porque eu falo, veja o que faz sentido para você. Não adianta a gente colocar lá, você consegue parir, você é forte e tal, que a pessoa vai olhar e falar. Tem que ver qual a frase que mexe com você, porque cada mulher é única.
E essa frase que mexe com você, deixe ela ali pro final da gestação. Exato. Em lugares onde você sempre vai olhar. Então, no espelho do banheiro, na porta de uma geladeira, do lado da tua bolsa. Eu lembro no final da gestação, eu enchi a minha casa de post-its. Tinha post-its assim, por todo canto, em todo lugar. E realmente, muito legal, né? Sim. Isso é um preparo emocional. Né? Exatamente. E daí relembrar essa frase durante o trabalho de parto. Quando você achar que não tá conseguindo, você resgata isso. Vai ter as frases lá também. Você olha, relê. E prepara a tua frase específica, se for uma frase específica que te ajuda, né? Isso é muito legal. Nossa, minha memória tá péssima hoje, mas eu ia falar alguma coisa. Será que a Aline está grávida? Meu Deus do céu. Eu tava aqui, conforme você vai falando, eu vou lembrando o que eu quero falar e de repente... Ah, lembrei. Aí, ó. Às vezes a pessoa se prepara, né? Porque dá uma amenizada assim. Mas depois que acaba o parto, tanto a mulher quanto o acompanhante, eles falam, nossa, nem com toda a preparação eu podia imaginar que isso seria tão insano. Intenso, né? Intenso, Porque assim, não tem como se preparar exatamente para o que vai acontecer, porque ninguém sabe como é que vai acontecer, né? O parto, ele é um evento incontrolável. Eu lembrei sobre uma coisa que eu queria muito falar também. Pelo parto ser um evento incontrolável, nós mulheres, nós temos um costume, né, de sermos controladoras. E eu já presenciei isso em partos de mulheres muito controladoras terem dificuldade em conseguir se soltar de fato e entrar na partolândia, conseguir viver aquele processo da forma que ele tem que ser. Por quê? Porque quanto tempo que vai demorar meu parto? Na mente dela é tudo isso que tá passando. Quanto tempo que vai demorar o meu parto? Como que vai ser? Em que posição que eu vou parir? Eu vou ter laceração? Não vou ter laceração? Que horas que o bebê vai nascer? Vai nascer na sexta ou vai nascer no sábado? Então, esse controle excessivo, com certeza, influencia de uma forma negativa o trabalho de parto, porque o parto é um evento incontrolável. A gente acompanhou um parto junto, que a gestante não entrou na partolândia, né? Sim. Acabava a contração, ela tava ali ligadona. Foi muito engraçado até. Foi muitas risadas. E sabe que assim, eu vejo cada vez mais que não existe nenhum parto igual ao outro, que cada mulher vai ir para um lugar diferente, né? E a partolândia, inclusive, as pessoas perguntam assim, às vezes pra mim, Isa, mas o que é a partolândia, né? Aonde que fica esse lugar? E eu falo, a partolândia é um lugar seguro que vive dentro de você, né? É um lugar seguro, você pode se entregar para ele, que é o quê? É você desligar o racional, é você desligar o teu neocórtex e você conseguir se conectar com o instintivo, né? Eu sempre questiono minhas gestantes, vocês já viram vídeos de bichos parindo, né? Você acha que uma vaquinha que tá parindo, você acha que ela tá se questionando? Se ela vai conseguir. Se ela consegue, quanto tempo que vai demorar? Não, ela tá o quê? Ela tá entregue a fisiologia, ela tá entregue à natureza do corpo dela, né? O corpo humano é muito inteligente. Então, eu sempre trago isso para essas mulheres. Inclusive, se vocês não viram nenhum vídeo de bichos parindo, eu super recomendo. Porque é isso, é um evento muito lindo, né? A minha apresentação de pré-parto começa com as frases que eu digo que é um mantra que tem que levar pro parto, que é: o parto não tem roteiro. E não tente controlar o que você não tem controle. Isso é chave. Não adianta. Você não vai dizer vai acabar, não vai acabar, vai durar tantas horas, não vai. Não tem controle. E agora eu vou te fazer um questionamento. Sobre o que exatamente que a gente tem controle na nossa vida? Nada. A criação as duas mulheres aqui surtando nesse momento do caos, porque, gente, é verdade. Mas a maternidade toda, né? Focando na maternidade, você vai, não, meu filho vai dormir no berço, vai dormir a noite toda, não vai ter cólica, porque eu já preparei todos os remedinhos, e vai ser isso, e não vai ter tela, e vai estudar isso, e vai... Incontrolável. Então, eu acho que o ensinamento do parto, na verdade, de isso não ter roteiro e ser um evento incontrolável, é um ensinamento pra vida, né? É algo pra vida, realmente. Exatamente. Então, é isso. Não tente controlar o que não tem controle. Isso.
Se entregue à fisiologia. Se entregue. Quanto mais você se entregar, mais fluido e natural e fisiológico vai ser o seu parto, né? Um exercício que eu passo também é lá no finalzinho, quando a gestante começa a ficar um pouco ansiosa. Ai, será que tá chegando o dia? Não tá? Eu falo assim, olha, vai pro chuveiro. Se conseguir colocar uma bola, um banquinho, alguma coisa, senta. Deixa a água cair e começa a conversar com o seu bebê. Conta tudo. Como que foi desde a descoberta do positivo, todas as sensações, tudo que fez, conta que tá tudo pronto, que tá esperando, enfim. O quanto você espera essa chegada. Tem aquela conversa sincera com o teu bebê, chora. Tem essa conversa com o seu marido também. Isso. Né? Acolham junto o que cada um tá sentindo nesse momento, deixa tudo muito claro. E olha, tem mulheres que desencadearam o trabalho de parto depois desse... Eu tenho a cartinha. Eu sou muito de escrever, sabe? Desde quando a Flor nasceu, ela tem um fichário que eu escrevo pra ela, pra quando ela tiver aí uma certa idade, eu entregar pra ela. Então, eu tenho a questão da carta para gestantes também. Então, ali no final da gestação é muito legal, né? Porque essa questão do chuveiro é muito parecida também. Mas, assim, expressa o que você tá sentindo. Tanto que eu sempre falo pras gestantes... Se em algum momento do trabalho de parto você pensar em alguma coisa, né? Ou sentir alguma coisa, comunique, se expresse. Então, mulheres, vocês que estão assistindo nós, no teu trabalho de parto, se comunique com quem estiver com você naquele momento. Seja com a sua doula, seja com o teu esposo, seja com o teu médico. Por quê? Porque às vezes é uma coisinha desse tamanhinho, assim. Exatamente. Né? Aí a mulher não fala, ela não vai colocar pra fora. Então, aquilo vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Quando vê, ela tá dominada por aquele pensamento. Provavelmente um pensamento destrutivo de não, você não vai conseguir, por que você tá passando por isso? Então, se comunique naquele momento. Isso é essencial e pode ajudar muito no momento do trabalho. Mas sabe que às vezes é uma coisinha mesmo? Às vezes fala assim, ai, eu comecei com contração, eu pedi pro marido me dar a mão e ele demorou pra vir. E ela fica encucada com aquilo, tipo, ele não quer estar junto comigo, ou alguma coisa assim, e transforma isso num... Pois é. E não é nada. E às vezes o esposo tava ali no banheiro, fazendo xixi, tomando um café, Exatamente, estava preocupado também. Isso. Mas é isso, parto é um evento lindo e muito, muito, muito intenso. E muito fisiológico. Então, assim, se informe. A gente começa e termina os nossos vídeos do Pode Parir com isso. Informação. Porque, assim, o parto sim é fisiológico, o parto sim é entre as orelhas, começar e terminar assim. E pode definir o seu parto, como você leva ele aqui dentro. É verdade. Isso. E é isso. Muito obrigada por quem ficou com a gente até aqui. E já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, sua curtida. Nos segue no Instagram, Vai Pode Parir. E qualquer dúvida ou qualquer tema que vocês querem sugerir para nós, coloque lá. Isso aí. Até mais. Valeu.